Gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora vocês estão assistindo, eu tentando que dar todos os tipos de bom. Gente, eu sou uma pessoa muito eclética, então hoje eu vou fazer um conteúdo literário pra vocês. Espero que vocês gostem. Aconteceu naquele verão. Vou dar uma resumidinha pra vocês, contando um pouquinho sobre o livro, tá bom, gente? A gente, nossa personagem principal, me perdoa, mas eu ainda não aprendi a como ler esses nomes de personagem. Gente, é muito difícil, porque vem lá da América, então vocês já entenderam, né? Nossa personagem principal, ela é uma influencer e ela mora com um cara. Nisso, um dia ela foi falar com o namorado dela e o namorado dela deu um fora nela. E aí ela ficou super revoltada e decidiu fazer uma mega festa, estourar a boca do balão, como a gente fala aqui em São Paulo. E aí o padrasto dela olhou pra situação e falou assim: não, você tá muito fora da realidade. Eu vou te mandar pra uma cidade pequena pra você voltar pra realidade. Nisso, quando ela chega na cidade, ela conhece na segunda personagem principal. E ele é maravilhoso, gente. Ela fala que ele é super charmoso, essas coisas, etc. Isso tudo tá no prólogo, tá bom, gente? E aí, ele, o nosso personagem principal, e o padrasto falou assim: cara, você não vai ficar nem 2 semanas aqui nessa cidade. Só que a nossa personagem principal, ela é muito determinada. Então ela falou assim: agora eu vou provar pra ele e pro meu padrasto que eu consigo ficar aqui. Gente, a motivação pra eu querer ler esse livro foi exatamente essa. Eu levantei da cama e falei, quero ler, e quero ler esse livro específico. Esse livro tem 443 páginas, um livro tranquilo, razoável de ler. Acho que vai ser um pouco mais complicado por conta do trabalho, mas a gente dá um jeito, gente. Então vem ler esse livro comigo. Gente, então, vamos lá. É o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5. Capítulo 5. Descobri que nosso protá, no caso da parte masculina, é casado, pelo que eu entendi. E eu adorei que eles se conheceram. E, tipo, tem aquela coisa, tipo assim, de criticar um ao outro no começo da relação. Que, tipo, não é criticar, mas ficar se cutucando, sabe, gente? Dá pra entender o que eu quero dizer? Tipo, ficar brincando com o outro, sabe? Aí vai dar namoro. Vai dar namoro, gente. Capítulo 5, tá? Ó, capítulo 5. Gente, nossa personagem principal é muito doida. Ela foi fazer comida, ela deixou um pano com produto de limpeza do lado, começou a pegar fogo. Aí ela saiu correndo na rua junto com a irmã. E aí o cara, por coincidência, né, coincidência do destino, ele, tipo, pegou e tava, tipo, meio que num restaurante ao lado, pelo que eu entendi. Ele pegou o extintor, pediu pra moça, né, o extintor, e foi lá e salvou ela. Depois brigou com ela. E aí a irmã dela brigou com ele. E aí ele depois veio pedir desculpa. Isso mesmo. Chocados, né? Eu também tô. Gente, eu tava aqui fazendo minha skincare tudo certinho. E, gente, ela entrou no bar no momento que eles estavam, tipo assim, fazendo memorial pra esposa dele. E aí ela pegou e soltou a frase mais inesquecível de todas. Gente, o que basicamente aconteceu foi o seguinte: ela acabou entrando no bar e ela não sabia que era uma homenagem para a esposa dele. Então, tipo assim, ficou um clima muito ruim. Então ela saiu correndo do bar e aí o nosso protá foi atrás dela. E aí, basicamente, rolou uma cena super fofa e romântica. Vou deixar aí com o meu áudio falando o que eu estou achando. Aí ele subiu as escadas correndo e abraçou ela e agora eles estão conversando. Ai, que tudo. Gente, eles quase começaram a fazer tananã. Do nada, porque ele foi lá e acabou beijando ela. E a querida irmã interrompeu. Que legal! Gente, ó, já adicionei na minha listinha de leitura. Já tava nesse ano pra eu ler esse livro, já tava na meta de leitura. E aqui, ó, gente, tá falando que eu tô em 45% do livro. Bem feliz, ó, 45% do livro. Tô bem feliz, bem animada e eu até agora tô gostando bastante, ó. Faltam 6 horas pra terminar, pelo que eles estão falando aqui. Gente, eles estão num momento bem caliente, entendeu? Um momento bem caliente mesmo, tipo, muito caliente. E eu tô, tipo assim, chocada, né? Porque, assim, eu achei que ia demorar um pouco mais e não demorou tanto como eu achei que ia demorar. Gente, agora eu tô estendendo as roupas e eu tô com o audiobook. E ele foi, deixa eu explicar mais ou menos pra vocês. Eles finalmente, e aí ele foi pro mar. E ele tá passando por uma situação muito complicada e ela tá muito preocupada com ele, nesse momento. Gente, aconteceu um acidente. E agora, gente? E agora? Aconteceu um acidente
E eu ainda não escutei o resto, mas eu fiquei nervosa. Gente, vamos lá. Ele foi pro hospital. Tá vivo, graças a Deus. E agora estou fazendo no hospital, gente. E ele tá sem C, ele tá sem a C, ele tá sem a proteção. Gente, que bonitinho. Ele tá falando que, tipo assim, ele tá falando do ex-casamento dele, né? Não do ex-casamento, né? Da querida falecida dele, né? Que ele é viúvo. E ele falou que, tipo, eles só, tipo, se casaram porque o pai dele... O pai dela achou que eles eram bonitos juntos, então eles se casaram. E aí, depois que eles terminaram... Não, depois que, tipo... Ela morreu, ele ficou prestando condolências a ela, obviamente, né, gente? E ela pegou pra assim, ele pegou pra assim... E aí, você aconteceu, você apareceu na minha vida. E você é totalmente diferente do que eu sentia com ela. Porque o que eu sentia com ela era uma coisa de amizade, uma coisa mais assim, sabe? Gente, muito fofo, muito, muito, muito fofo, gente, muito fofo, meu Deus. Gente, que ódio, a amiga dela, simplesmente ligou pra ela, amiga, entre aspas, né? A amiga dela falou que agora ela tá viralizada na internet e ela tem que voltar pra poder fazer uma festona pra reivindicar o lugar dela como a rainha da farra. Se ela abandonar o cara por conta disso, eu vou ficar muito pé da vida. Gente, finalmente ela decidiu, graças a Deus ela vai ficar, gente, ela vai ficar lá com ele, graças a Deus, gente. Putz, grila, ela não falou pro Daniel que ela vai ficar, que é o padrasto dela, não falou pras amigas, entre aspas, dela, que vai ficar e não vai rolar a festa, e agora o cara tá surtando por conta disso, porque ele tá pensando que, tipo, ela tá fazendo isso, tipo, na maldade, sabe? Tipo, que ela não tá falando as coisas e tá enganando ele, que, tipo assim, no contexto... Na forma que ela tá agindo, realmente, parece realmente que ela tá fazendo isso, gente. Mas, meu Deus do céu. idiota, cara. Ai, é que assim, se ela não tinha certeza que ela ia ficar ainda, por que falar pro cara que ela tinha certeza que ela ia ficar? Aí, gente, mais ou menos o que rolou foi o seguinte. A senhorinha se machucou, ela teve que ajudar a senhorinha e ela se atrasou 30 minutos. E aí o cara não tava mais no cais, ele já tinha ido. Ai, gente. Tipo assim, claro, pelo que eu entendi, ela vai esperar ele voltar, tá? Mas do mesmo jeito. Tipo, ele vai tá indo pra algum lugar pensando que acabou a história dos dois. E ele pode ficar muito chateado com aquilo e até, tipo assim, acabar ficando muito distraído e até, tipo, sofrer um acidente por conta disso. Meu Deus do céu, tá repreendido! Nossa, sério, de verdade, gente, não pode. Tipo assim, falta só isso pra acabar. Por favor, Deus, por favor. Gente, ela voltou pra Los Angeles, ele foi atrás dela, ele voltou pra Los Angeles. Gente, eu vou morrer. Até o fim desse negócio eu vou morrer. Gente, ele tá indo atrás dela. Gente, ele salvou ela. É meio irrealista, vou ser bem sincera. Não é muito realista essa parte. O mais importante é que ele salvou ela, gente. Ele salvou ela. Gente, cheguei no epílogo.
Graças a Deus, tá tudo certo, gente. Nossa senhora, eu vou terminar de ler agora. Acabei, teve cenas bônus. Acabei, gente, eu gostei tanto desse livro. Muito, muito, muito bom, gente, muito bom. Nossa senhora, eu já vou fazer a resenha literária pra vocês e já vou falar quantas estrelinhas eu dei, tá bom? Já volto. Vou fazer a resenha desse lindo livro aqui com vocês antes de eu fazer no Scoop, então eu vou falar um pouquinho. Gente, eu gostei muito da nossa personagem principal. Eu achei ela bem louquinha, mas bem legal ao mesmo tempo. Eu também gostei muito do nosso personagem principal também. Eu confesso que eu gostei mais dele do que dela, porque no começo eu tava gostando mais dela. Mas ela teve umas atitudes mais pro final do livro que eu não gostei, eu achei bem ruim. Eu acho que foram atitudes ridículas, tá? E ele já teve atitudes mais, assim, maduras, sabe? Ele, tipo assim, realmente ele percebeu que a pessoa não tava ali, a pessoa não tava, tipo, sendo sincera com ele. Ele pegou e falou assim, tá bom, ela não tá sendo sincera comigo, então vamos fazer desse jeito aqui. Se você aparecer lá no cais, beleza, tranquilo, a gente continua, a gente conversa. Se você não aparecer, eu vou entender que você não quer ficar comigo, essas coisas, etc. Enfim, gente, eu gostei muito do livro, de verdade. Eu não vou ficar falando muito sobre, porque senão vai dar muito spoiler pra vocês. Eu não quero fazer um vídeo de spoiler, porque senão fica muito difícil das pessoas assistirem, principalmente as que não assistiram ainda. A minhas estrelinhas, eu vou dar 3,5 / 5. 3,5 de 5. Por quê, gente? Porque eu gostei da história, eu achei uma história legal. Realmente, eu achei uma história muito legal. Mas eu não me senti, tipo, totalmente conectada com a história. Tem livros que eu pego e leio, gente, e eu pareço que tô, tipo, imerso. Tipo, eu entro pra dentro do livro, sabe? Mas não foi esse o caso da história. Não é culpa da história, eu só não me identifiquei. Eu, Gabriela, não me identifiquei com o livro. Por isso estou dando essa nota, porque tirando isso, a história é maravilhosa. Achei super fofa, a história de romance, adoro romance. Eu amei. Não é meu favorito, então não vou colocar coraçãozinho lá no Scooby, tá, gente? E é isso, gostei bastante. Lembrando, não está escrito aqui atrás, mas é um conteúdo adulto, tá, gente? Tem, não cenas, óbvio, porque não é um filme, mas tem descrições bem descritas de cenas adultas, tá, gente? Eu gostei muito, espero também que vocês tenham gostado, tá? Aproveita e me segue lá no Scoop. Segue aqui também, se inscreve aqui, por favor. Assina o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo legal. Rumo a 300 inscritos, bora lá, gente. Comenta se você gostou do vídeo, comenta se você quer outros tipos de vídeo.
e deixa aí um coraçãozinho vermelho pra eu saber que você gostou do vídeo, tá bom, gente? Um beijo muito grande, tchau!